dia, irmãos. Hoje gostaria de compartilhar convosco alguma coisa sobre um produto que é um produto raro. Uma qualidade que é uma qualidade cada vez mais rara. Eu acho que um pouco em todos nós. É difícil concretizar isso. Eu estou-me a referir a quietude. Estamos quietos. Vamos ver as vantagens que existem em estarmos quietos, como é que nós podemos ganhar e perceber o que é importante vivermos uma vida quieta, o que é que isso significa, quais são as vantagens, porque é que muitas vezes não conseguimos ser mais quietos, porque é que isso é tão importante para a nossa vivência e uma vivência com qualidade. Quietude. É de facto um produto raro. Eu diria mesmo que é essencial estarmos quietos para podermos perceber mais Deus e compreender mais Deus. Se não vivemos uma vida quieta, se não tivermos um tempo de quietude, já para não falar nisso, no sós com Deus, mas se a nossa vida for uma vida constantemente a correr e não tivermos momentos de quietude, não só no nosso sós com Deus, mas também temos um comportamento de quietude face às circunstâncias da vida, eu acho que as coisas mais importantes e melhores da vida vão-nos passar ao lado. E vamos ver alguns exemplos. No outro dia estava a ler um texto em que o autor era um pregador famoso, e dizia que numa conferência que fez com outros pregadores, houve um desabafo generalizado de uma parte deles, dos pregadores e pastores, e muitos deles com muitos anos de igreja, e dizia que cada vez mais, diziam eles, temos menos tempo para passar a sós com Deus no meio de tanta coisa que temos para fazer. Isto é uma coisa grave, mas eu diria que é um mal de todos nós como crentes. Há um risco sério de cada vez mais nós temos menos tempo a passar a sós com Deus, o tempo de quietude. Eu gostava que abrissem comigo as Bíblias em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Este vai ser o nosso versículo base. E vamos ler dois versículos. Êxodo 14 e versículos 13 e 14. É uma passagem muito conhecida. Êxodo 14, versículos 13 e 14. Antes de lermos o contexto, temos o faraó atrás do povo de Israel, temos à frente o Mar Vermelho. Por outras palavras, se há altura na vida em que é impossível estar quieto, era nesta. Mas vejam o que é que Deus diz. Versículo 13. Aliás, Moisés disse pela voz de Deus, autorizado por Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vou repetir: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Eu volto e meia, quando vejo aqueles filmes de Mar Vermelho e dos 10 Mandamentos, ou quando imagino esta cena, e quando me imagino aquela cena dos egípcios atrás deles e com o mar à frente, eu próprio, ao ver o filme, não consigo estar quieto, fico nervoso. E agora o que é que vai acontecer? Eu imagino aquele povo, e imagino que quando Moisés devia ser um homem muito calmo. Aliás, ele diz que ele era um homem muito manso. E só assim, um homem destes mansos é que poderia dizer estas palavras e ter credibilidade no que estava a dizer. Está quietos, porque ele próprio devia transparecer quietude. E só assim é que o povo podia ter alguma confiança. Mas eu vou-vos ser francos, eu no lugar daquela gente, eu não sei se eu consegui estar quieto. Eu estou a ser muito honesto. Porque o quadro não era fácil. Mas aqui, a Deus disse, por intermédio de Moisés: estai quietos e vede o livramento que eu vos vou dar. Há aqui duas coisas que Moisés mandou. A primeira coisa foi: não temais e estai quietos. Porquê que é importante a alma estar quieta? Primeira razão: a alma agitada fica impedida de observar ao redor, fica impedida de receber informações ou até mesmo de se comunicar corretamente com Deus. Está agitada, não está em sintonia com Deus. Segunda razão: por detrás da inquietude, há sempre, mesmo que no subconsciente, há a suposição de que nós vamos conseguir resolver a coisa à nossa maneira sem Deus. Este é o grande problema da inquietude. Nós queremos sempre fazer as coisas deixando Deus de fora. E sabem porque que eu creio que é das principais razões pela qual Moisés diz: estejam quietos, para que vocês não tenham nenhuma glória nisto, porque a glória vai ser dada somente a Deus. Vocês não façam absolutamente nada para que possam perceber de uma vez por todas que quem faz as coisas é Deus e não vocês. Estejam quietos.
E nós também temos que aprender a estar quietos. Muitas vezes não queremos dar lugar a Deus. Queremos fazer o nosso papel. Pensamos que temos que fazer tudo. Queremos pôr Deus de lado. Ok? E mesmo não o queiramos fazer, o facto de estarmos inquietos, Deus já não consegue agir como poderia agir normalmente. E portanto é bom aprendermos com esta lição. É muito importante mesmo. Segunda coisa que Moisés mandou, ou pediu, ou neste caso, advertiu. Portanto, ele disse, não temais, estai quieto. E depois disse, vede o livramento. Sabem, ficar quieto não era o objetivo final. Era um meio para 3 objetivos diferentes. Primeiro objetivo, para ver Deus a agir. É impossível nós vermos Deus a agir se a nossa vida for um rebuliço. Nós temos que aprender, já não falo de criar um tempo para estar com Deus, mas temos uma vida relativamente quieta. E já vamos ver alguns versículos nesse sentido. Se nós não estivermos quietos, Deus não age. Costuma-se dizer, e já lemos, já ouvimos muitas vezes, Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer. Há uma parte que nós temos que fazer. Mas há outra parte que nós não conseguimos fazer. E que temos que deixar que Deus faça. Se a gente quiser pensar ou fazer por Deus, Deus já não faz. E a coisa não vai sair como poderia sair. Portanto, o primeiro, ficar quieto não é o objetivo final. E ficar quieto permite várias coisas. A primeira coisa é ver Deus a agir. Segunda coisa, quando nós estamos quietos, nós aprendemos mais de Deus. Eu vou-vos dar um exemplo bíblico. Lembram-se da história de Marta e Maria? Lembram-se da história de Marta e Maria? Em que uma delas decidiu ficar quieta, porque percebeu que aquele momento era um momento único para aprender. E a outra, não. Está aqui Jesus. Ambas tinham razões válidas. Ambas tinham... Eu não posso dizer que quem estava a trabalhar muito estava a fazer de uma forma errada. Não. Até tinha uma razão. Então estava lá o Senhor Jesus que tem que se preparar alguma coisa lá para casa. Mas a parte melhor era estar quieto e aproveitar. Quando nós estamos quietos, nós aprendemos. E aqui este exemplo é um exemplo vivo disso. Temos aqui Marta e Maria e que uma delas ficou quieta e quem ficou quieta aprendeu muito mais aos pés do Senhor. Terceiro aspecto que nós ganhamos em estar quietos. Há um fortalecimento espiritual. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor quietos, nós ganhamos com isso, nós crescemos espiritualmente com isso. Há um versículo que eu vou citar que está em Isaías 30:15 e eu cito, que é muito conhecido, é um versículo muito bonito. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes estará a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. É uma pena. E acontece isto muitas vezes. Deus diz, estejam calmos, estejam quietos, e nós não queremos. E nós recusamos. Há uma passagem em que trata de Judá, que estava com medo das ameaças da Assíria. E pensava em aliar-se com o Egito. Deus chegou com ciúmes e disse que não adiantava as alianças. E se eles quisessem ser salvos, eles tinham que se converter a Ele e ficar quietos. Eu podia citar estes versículos, mas eu prefiro citar outros. A força deles não seria militar, nem de alianças políticas, mas em ficar quietos e confiando neles. Deixem-me dizer-vos uma coisa, irmãos, e se esquecem de tudo do que eu vou dizer, não se esqueçam disto. A nossa força está em estarmos quietos, depositando a nossa confiança em Deus. Não é estarmos quietos, depositando a nossa confiança nos nossos méritos, nas circunstâncias, mas estarmos quietos, depositando a nossa confiança em Deus. Aqui está a sede da nossa força. Podem se esquecer de tudo o resto, que eu vos vou dizer hoje, mas não se esqueçam disto, está bem? Características de uma alma quieta. Há um versículo que eu gosto muito, que eu vou citar, que está no Salmo 131, 1 e 2. E eu cito: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Este versículo é um poço de coisas, de muita coisa. Eu aqui consigo descobrir várias coisas. Primeiro, a alma quieta não anda... A alma quieta não é arrogante nem tem olhar altivo. Nós vemos aqui que, por ele ter feito sossegar a sua alma, ok? Não era soberbo o seu coração, nem altivo o seu olhar.
É uma das vantagens de nós estarmos quietos. Segunda vantagem. Por nós estarmos quietos, sossegarmos a nossa alma, nós deixamos de ter vontade de procurar grandes coisas. Está aqui escrito, ele não procurou grandes coisas. Ele estava quieto e sossegado. E vemos também que não se deixa invadir pela ira. Salmos 4:4 nós lemos: irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro do coração e sossegai. Sossegai. Há imensas vantagens de estar quietos. E imensas vantagens de vivermos uma vida sossegada. Qual é então o valor do sossego ou da tranquilidade? Há um versículo que explica este valor, que está em Provérbios 17:1, e eu cito: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que uma casa farta de carnes e contendas. Esta é outra tradução que eu gosto muito. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Deixa-me dizer-vos uma coisa. A tranquilidade é de tal modo valiosa, a tranquilidade e o sossego e a quietude são de tal modo valiosas que até acompanhadas de pobreza, são melhores do que uma casa cheia de fartura acompanhada de contendas. Irmãos, podemos ser pobres, mas se vivemos quietos e sossegados, podemos ser mais felizes. É o que a Bíblia diz. Uma vida quieta e sossegada é melhor pobreza do que uma casa farta, com fartura, com tudo e mais alguma coisa, acompanhada de contenda. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus e está em Provérbios 17:1. Se este versículo tivesse colado às testas de muitos de nós, não andaríamos tão ansiosos, tão nervosos e tão à procura de muita coisa e viveríamos mais contentes com o que temos. Isto é uma à parte. No futuro, no milénio, isto é um versículo claramente destinado a Israel, nós vemos que ainda há, uma das características do período milenar será que haverá quietude, que haverá descanso. Eu vou ler. Está em Isaías 32, 17 e 18. O efeito da justiça será paz, o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Uma das características do período milenar será quietude, sossego. A quietude e o sossego faz parte da existência de todo o povo de Deus ainda nos dias de hoje. Nós vemos em Provérbios 1:3 que o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu estou a citar vários versículos porque eu acho que mais do que argumentos, eu acho que o melhor é citar a Bíblia para este tema em particular. Por isso é que eu estou a citar. Não se preocupem em ler agora os versículos, se precisarem dou-vos as passagens, mas estejam com atenção, porque é mais importante. Bom, perante tudo isto, vocês podem pensar, bem, como isto é ótimo, isto é fantástico, como eu gostaria de ser mais quieto, como eu gostaria de viver mais tranquilo. Então vamos colocar isso como um objetivo das nossas vidas. No 1 Epístola a Timóteo 2, 1 e 2, eu cito: antes de tudo, pois, exorte que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, a ação de graça a favor de todos os homens, em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos tranquila e mansamente com toda a piedade e respeito. Irmãos, viver tranquila e mansamente deve ser o alvo das nossas orações. Será uma das razões pelo facto de nós às vezes não estamos tão quietos e tão tranquilos, é o facto de nós não pedimos a Deus isso. Nós temos que pedir a Deus isso. É importante nós orarmos a pedir a Deus: ajuda-me a ser mais quieto, ajuda-me a estar mais sossegado, ajuda-me a viver a minha vida mais quieta, mais tranquila. Há um versículo que eu acho neste aspecto, neste tema, é fundamental, que eu vou citar, que é em 1 Tessalonicenses 4, 10 e 11. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciados por viver tranquilamente, cuidando do que é vosso e trabalhar com as vossas próprias mãos, como vos ordenamos. Há aqui uma coisa que é importante. Vocês podem deixar, viver tranquilamente e sossegadamente é não fazer nada. Não é verdade, irmãos. Viver tranquilamente e sossegadamente é ter um trabalho, é trabalhando, é esforçando e tendo a nossa vida e cumprindo as nossas responsabilidades. É o que Paulo diz. Viver tranquilamente é obedecendo e tendo, neste caso, eu vou citar, trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos. Mas ao fazer isso, vamos vivendo tranquilamente. É muito importante. E Paulo dava o exemplo. Paulo também trabalhava com as próprias mãos. Portanto, viver tranquilamente não significa viver ociosamente, mas significa cuidar do que é nosso, trabalhando com as nossas próprias mãos. Agora, se temos trabalhos que são de tal modo elétricos que não nos permitem absolutamente nada, se calhar devemos fazer alguma pausa, travar um pouco a fundo
porque isso não nos permite viver de uma forma quieta. Deixem-me dizer-vos, e vou citar aqui uma passagem, uma história, que se encontra-se em Isaías 7, 2 e capítulo 4, versículo 7, capítulo 7, versículo 2 e 4 a 7, e eu cito, em que o contexto era que os reis da Síria, Rezin e de Israel, Peca, se juntaram para combater Acaz, rei de Judá. E eu vou citar. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque. Vejam, eles estavam agitados e estavam nervosos como as árvores do bosque se agitam com o vento. Imaginem a pilha de nervos. Porque eles iam ser alvos de ataques por parte de povos inimigos. Árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhes: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes. Por causa do ardor da ira de Rezin e da Síria e do filho de Remalias, assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Eu gosto disto: acautela-te e aquieta-te, não temas, não desanime o teu coração. Nós temos a mania de nos apavorar com os Rezins e com os Pecas da nossa vida e de ficar como árvores abanadas pelo vento por muitas vezes. Por questões de falta de trabalho, questões de saúde, ou por questões mais pequenas. Eu volto e meia, eu sou um distraído, como já sabem, e volto e meia não sei nem como meto a minha carteira. Até naqueles segundos eu fico desesperado à procura da carteira. Diz a carteira, então e agora? Agora vou ter que cancelar tudo. Ou o telemóvel. No outro dia perdi o telemóvel. Mas como tenho a fotografia o telemóvel do meu pequenino, eu acho que foi por isso que me entregaram o telemóvel lá no hotel, porque viram a carinha dele. Eu fui assim ao hotel que me disse: olha, por estar que esta carinha tão linda, entregaram o meu telemóvel. Até desde então mantenho sempre a fotografia dele, como é óbvio. Mas eu lembro-me quando estou assim, muitas vezes preocupado, eu só fico assim: então e agora? É difícil estar quieto. Não é fácil estar quieto. O que eu estou aqui a falar não é uma coisa que seja fácil, carregue-se no botão e ficar quietos. Isto é um desafio. E muitas vezes só se aprende ao longo da vida a ganhar essa característica. Mas é importante. Porque quanto mais quietos nós formos, é sinal que nós confiamos e dependemos mais de Deus. É tão simples quanto isso. Há um versículo que é um versículo base neste tema, que diz assim: aquietai-vos, Salmos 46, 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Irmãos, deixemos que Deus seja Deus. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um versículo, há uma passagem, e isto para vocês e para alguns de nós que possamos achar que a nossa vida é de tal modo uma tempestade que não há hipótese de haver quietude. Deixem-me contar-vos uma história que está em Marcos 4, versículo 35 e 41, e eu vou citar. Isto para aqueles que acham que é impossível nós estarmos quietos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Vejam, conhecem a história seguramente. Jesus tinha acabado de falar à multidão e quis passar do Mar da Galileia para o outro lado. O Mar da Galileia está muito abaixo do nível da água, está um pouquinho abaixo, e aquilo, segundo os entendidos, aquilo volta e meia forma-se tempestades ali pelo cruzamento de ar quente com ar frio, segundo os entendidos, aquilo é muito complicado, muito complicado. E o que acontece é que houve um grande temporal, e Jesus estava a dormir na parte da frente do barco, e todo o resto desesperado. A Bíblia fala-nos que o barco estava-se a encher de água. E segundo os marinheiros, temos aqui um marinheiro, quando o barco se enche de água, a coisa já não está a correr muito bem. E portanto, a tendência era o barco ir mesmo ao fundo. Era na parte de trás. Desculpa? Eu estava na parte de trás do barco. Popa. Então li mal, peço desculpa. Então estava o barco a encher-se de água. E eles o despertaram, foram ter com Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
Então lhes disse: porque sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Há aqui várias coisas que eu poderia dizer com base nesta passagem. A primeira coisa é: Deus, quando nós estamos numa tempestade, Ele não nos tira do barco. Ele acalma a tempestade. Primeira coisa. Nós temos a nossa vida. Deus não quer que nós mudemos a nossa vida. Deus pode trazer paz para a nossa vida. E o nosso barco é a nossa vida. São as circunstâncias da nossa vida. Boas ou más é aquilo que Deus nos deu. E, portanto, o barco, nós vamos continuar sempre no barco. Deus não tirou-os do barco e subitamente colocou-os na terra e deixou o barco naufragar. Não, não. Toda a gente ficou no barco. O que vai mudar é o resto, mas o barco continua aqui. Deus promete não nos tirar do barco. Ele promete acalmar a tempestade. E disse, do género, eles vão ter com eles: não te importa que pereçamos? Será que para ti é indiferente que nós morramos ou não? Quer dizer, depois de todo este investimento em nós, agora não queres saber de nós para nada? E Jesus não lhes disse nada. Ele repreendeu que foi o mar e acalmou todo aquele estado de coisas. E para mim é um exemplo claro de quanto não importa a tempestade, não importa qual é que é a situação que possamos ter na nossa vida, Deus tem o poder para acalmar e para aquietar tudo. Deus tem o poder para acalmar e aquietar tudo. E portanto o desafio que eu coloco esta manhã, se Jesus aquietou o mar, Ele pode aquietar a nossa alma, é só nós pedirmos a Deus. E isto muitas vezes não é fácil, nós conseguimos descobrir que é tudo no meio da tribulação. Não é fácil ter o seu quê, mas nós temos o privilégio, sabem, se nós não aproveitarmos os privilégios que nós temos em ser crentes, e este é um privilégio, qual é a diferença que nós temos em relação aos demais? Deus promete estar connosco todos os dias, Deus promete ser uma mais-valia para connosco e estar sempre ao nosso lado, Deus promete trazer paz e trazer tranquilidade à nossa vida, à nossa alma. Se nós andamos permanentemente irrequietos, permanentemente chateados, permanentemente nervosos, alguma coisa está mal. Nós não estamos a aproveitar aquilo que de bom Deus tem para dar aos crentes, aos cristãos. E às vezes há conflitos. Lá está. E depois o não estar quieto depois tem consequências. Damos por nós a disparar para todo lado. Porquê? Porque nós não estamos bem. Não estamos bem porque não procuramos a quietude, não procuramos estarmos calmos, não procuramos estarmos quietos, tranquilos, etc. E isso também deixa-me dizer-vos uma coisa. Tem muito a ver com os passarmos a sós com Deus. O a sós com Deus é fundamental. O a sós com Deus não é só importante para nós desabafarmos, ok? Como é importante para nós aprendermos. E quantas vezes nós saímos de lá com certezas de coisas que nós não tínhamos antes. E eu diria mais, o grande fator que nos ajuda a estar quietos deriva do tempo que passamos a sós com Ele. E não tem que ser da mesma maneira. Cada um tem maneiras diferentes de passar a sós com Deus. Agora, não pode ser, é tipo fast food. Uma vez li um livro de uma pessoa que o a sós com Deus dele era sempre enquanto fazia as viagens. Então, no meio do trânsito, no meio de toda a gente, Senhor, ajuda-me agora, eu não sei o quê. Aquilo não dava nada, porque aquilo... E depois ele dizia mesmo. E depois o outro erro que eu fazia é que o meu sós com Deus era só pedir. Nós devemos pedir a Deus. Deus diz, para nós pedirmos a Ele, ok? Mas o sós com Deus é mais do que isso, também é adoração. E o sós com Deus é ainda mais que isso, é estarmos quietos e calados muitas vezes perante Deus. É estarmos ali naquele silêncio e não dizemos absolutamente nada. Se nós experimentarmos isso, o estar quietos e estar calados, nós vamos sentir uma paz e uma força que nos vai dar ajuda para depois vivermos a nossa vida mais quieta no meio das tribulações. Eu não tenho mais para vos dizer. Espero que o Senhor fale aos vossos corações e que nos ajude, acima de tudo, a conseguir se esquecerem de tudo. Volto a repetir aquela frase. Se esquecerem de tudo o que eu disse, porque eu sei que vão se esquecer uma parte do que eu já disse, não se esqueçam de uma coisa. O segredo da nossa força está em nós vivermos tranquilos e quietos, confiando na força que Deus dá. Lembremos do caso de Moisés e daquele desespero. Egípcios atrás, mar vermelho à frente. Estai quietos e vede o livramento que eu tenho para vos dar. Hoje em dia, eu acredito que ainda Deus pode abrir muitos mares vermelhos. E eles podem ser de muitas formas diferentes. Muitas formas diferentes. Nunca duvidemos do poder que Deus tem. E muitas vezes só Deus não age mais porque nós não paramos quietos. Que o Senhor nos ajude.
Graças a Deus por aquilo que ouvimos e de facto é muito importante. Aliás, nós assistimos hoje, segundo dizem, há cada vez mais pessoas que morrem de AVCs. E uma das razões é o facto é do stress, é da angústia em que vivem. Mas isso, eles não têm Deus. Certo? Eles não têm Deus. Não têm ninguém em quem confiar. E quando nós vivemos nessa angústia, nesse stress todo, não só sofremos na nossa saúde, podemos sofrer na nossa saúde, mas também nos leva por vezes a dizer coisas que não devemos. A praguejar, a lamorear. Dizemos por vezes tantas coisas saem da nossa boca e que não deviam de sair. Porquê? Porque não estamos quietos, não estamos tranquilos, não estamos, ou seja, não descansamos no Senhor. Quando nós descansamos no Senhor, nós ficamos quietos. Nós, de facto, ficamos quietos porque confiamos e sabemos o Deus que temos, que é digno de toda a confiança. O salmo que eu li há pouco, não sei se repararam num versículo que diz, o versículo 2, no Salmo 138, que diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Ou seja, a palavra do Senhor está acima dele. E o que é que o Senhor nos disse nesta manhã? Estai quieto e vede que eu sou Deus. Se o Senhor nos diz isto, então como é que nós devemos estar? Logicamente, é quietos. Porque o Senhor promete que cuida de nós, que está connosco. E por isso, nós temos razões para estar quietos, para estar tranquilos. Porque o Senhor nos diz, não te deixarei, nem te desampararei. Aquieta-te e vê o meu livramento. Eu fico quieto e cada um de nós deve ficar quieto, porque esta é a palavra do Senhor. E esta palavra, que é a palavra do Senhor, está acima dele. Ou seja, ele cumpre a sua palavra. Por isso, ele é digno de toda a confiança. Irmãos, se nós queremos transmitir paz aos outros que vivem à nossa volta, como é que nós podemos transmitir essa paz se nós não a temos? Se vivemos também cheio de stress, cheio de... como é que é o contrário agora falha. O contrário de quieto, ficar quieto? Agitado. Se nós andamos agitados, como é que nós podemos transmitir quietude, transmitir paz? Se nós não temos essa paz, se nós não vivemos quieto. Por isso, irmãos, se queremos ajudar os outros, fiquemos quietos e esperemos no Senhor. Então, transmitiremos a confiança e a paz verdadeira, a paz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e graças a Deus pela sua palavra e por podermos mais uma vez conhecer um pouco mais do Deus tremendo que nós temos. Que o Senhor nos abençoe.